e adulta. Boa tarde. Todos nós já passámos pela idade dos porquês. Ou talvez não. Talvez mantenhamos essa necessidade de saber tudo ou de tudo. A curiosidade é talvez a característica mais importante e inquietante ao longo da vida. Hoje trazemos a curiosidade à sociedade civil, a pergunta do porquê das coisas, de todas. Será que o curioso de serviço vou ser eu? Para me esclarecerem as dúvidas existenciais e outras dúvidas que vão surgir ao longo da conversa, problemas que aparentemente são impossíveis ou não, são meus convidados José Gil, filósofo, José Luís Peixoto, escritor, e José Jorge Teixeira, professor de Física e Química do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Antes de mais, obrigado pela vossa simpatia e pela generosidade em partilharem connosco os vossos conhecimentos e saberes. Vamos passar aqui os primeiros 60 minutos de outros que eu espero que no futuro se venham a repetir, porque gostaríamos que vocês voltassem cá ao programa e que esta seja apenas a primeira de muitas. Eu estou aqui perante três pessoas muito premiadas. Um dos melhores pensadores do mundo, Prémio Saramago, entre outros, o melhor professor recentemente nomeado. Vamos lá ver se eu estou à altura da qualidade dos convidados. Recordam-se da vossa idade dos porquês? E onde é que ela foi? José Gil, por si, Lourenço Marques? Sim, certamente. Ou mesmo antes, porque antes de Lourenço Marques houve Climano. Climano? Climano, onde eu fiquei até aos 10 anos. E como toda a criança, o porquê é cotidiano para uma criança. E esse porquê à medida que ele cresce, sobretudo depois da adolescência, é mais ou menos inibido pela educação, pela sociedade, abafado, canalizado também e transformado, não desaparece o porquê. É isso, começou aí certamente, mas não há nada de especial, isto é, todas as crianças começam por aí. É inquietante e até desesperante para os pais? Inquietante, certamente, mas muito brevemente inquietante, porque os pais estão à altura e sabem já que o porquê é importante e nesse caso, abrem o espaço para a criança continuar o seu porquê, ou muito rapidamente desviam a conversa e, em vez de um porquê, dão-lhe uma solução pragmática, racional, etc. Ou seja, para um pai, acima de tudo é estar disponível, um pai ou uma mãe, ou pelo menos quem desempenha essa função, estar disponível para responder e deixar que a pergunta termine. Deixar que ela demore na sua argumentação, porque a tendência é partirmos logo para a resposta em cima daquilo que nós já percebemos que vai ser a dúvida e o porquê. É isso mesmo. É deixar a argumentação fluir. Não só a argumentação, deixar o porquê abrir outros porquês, e isso vai abrir a própria inteligência da criança, porque o porquê é uma questão de inteligência também. É uma questão de perguntar, como se diz, pela raiz das coisas e querer imediatamente elaborar eu não direi uma teoria, mas uma visão que as crianças fazem imediatamente. As crianças são seres altamente especulativos. Eles estão sempre a elaborar teorias do mundo, teorias da origem, e nós nem nos damos conta. Mas ainda sem filtros, ainda sem máscaras. São mais genuínas. Sempre. Não há assim uma interrogação absolutamente virgem. Porquê? Não há. Já há a linguagem, repare, e a linguagem já não é virgem.
José Luís Peixoto, e a sua idade dos porquês? Foi ali a quando? A partir de quê? 3, 4 anos? Também o normal? Ou... Eu gosto de pensar que, em absoluto, a minha idade dos Ainda não porquês parou. ainda continua, não é? Quase faz-me lembrar aquela expressão, no meu tempo, não é? O meu tempo continua e a minha idade dos porquês continua. No entanto, dos primeiros porquês terá sido no Alentejo, não é? Onde eu nasci, onde cresci e onde tive a oportunidade de me interrogar, não é? A partir daquilo que me rodeava, sobretudo. Bem, eu nasci numa vila que se chama Galveias, que fica no Alto Alentejo, no concelho de Pontessor, mais propriamente entre Pontessor e Avis, e tive a sorte, considero, de ter aí um mundo que, aliás, tem alimentado bastante os meus livros, e inclusivamente tenho um romance com o nome da terra onde nasci. Porque sinto que em criança e nessa idade ter para já a liberdade de circular que hoje é muito limitada para as crianças. Depois o acesso àquela realidade com gente de várias idades, de várias abordagens da vida, de vários níveis sociais, foi realmente muito marcante para mim, até porque num contexto como esse o indivíduo sente-se e sente os outros, tem a oportunidade de estabelecer esses contactos. Davam-lhe as respostas para os porquês que formulava? Bem, agora quando estava aqui a ouvir falar sobre os pais, estava a lembrar-me das piores respostas que eu acho que podem existir para um porquê, que são os tradicionais porque sim e porque não, não é? No meu caso, felizmente, não me recordo de esbarrar nesses muros, porque efetivamente são não é, quase um assassínio da curiosidade, respostas como essa. Ainda assim, também acho que a minha idade dos porquês continua, porque logo nesse momento, de certa forma, fui percebendo que há certos porquês que não têm respostas definitivas. São quase... As respostas são quase relações que nunca são estáticas e que, por isso, vão sempre evoluindo, como nós e como tudo. José Jorge Teixeira, e os seus porquês? Os meus porquês... Eram essencialmente sobre quê? Os meus porquês é todos os dias. Portanto, todos os dias eu trabalho com os porquês do que a sair da idade. Os seus e os dos alunos. E dos alunos, portanto, porque eu levo os porquês sempre para a sala de aula. Mas se fôssemos um tempo mais passado, os meus porquês, portanto, começaram em Chaves, quando eu observava o mundo, observava o movimento. Mesmo em Chaves ou alguma... Herdós de Chaves. Portanto, era algo entre uma aldeia e uma pequena cidade. Qual era a aldeia? Não era aldeia, era mesmo Herdós. E portanto, eu observava as coisas e ficava admirado como é que as coisas... As coisas da natureza. Da natureza, como é que um objeto podia cair, como é que um objeto mais leve podia cair primeiro ao chão do que um mais pesado, e portanto comecei a achar graça a esse tipo de coisas. Fui avançando, tirei um Fez-me lembrar o Rousseau, onde ele dizia que as instituições educativas corrompem as crianças. Corrompem muito, porque as crianças chegam ao pré-escolar a perguntar o porquê, e quando chegam aos primeiros dias do primeiro ciclo deixam de perguntar porquê. E a minha experiência este ano... Ou seja, a sua curiosidade era perante a natureza? Exatamente. Não é? E eles, de repente, deixam de perguntar o porquê. E, portanto, o ensino não pode ser conivente com isso. Os meus alunos de 10º ano trabalham muito o porquê, e, portanto, porque eles vão investigando, fazem produtos. E aqueles que eu tinha no 9º ano, por motivos de tempo, comecei-lhe a perguntar o porquê das coisas e, portanto, tive logo ali um travão. Portanto, passei mais ou menos um ano a tentar que um aluno me perguntasse o porquê de qualquer coisa, portanto, porque era terrível, porque a vida deles é, no fundo, testes. Sai no teste, ligam, não sai no teste, desligam, portanto, é complicado, portanto, voltar novamente à idade dos porquês para eles. José Gil, o Rousseau também dizia que os mais curiosos são aqueles que têm maior instrução, os mais instruídos, concorda?
Curiosos. Procuram mais, depende do tipo de curiosidade, não é? Pois. Há os que procuram o saber e há outros o que procuram é a vida dos outros. Não é desses. Estou a falar dos que procuram os conhecimentos, os saberes, Sim, os verdadeiros curiosos. Sim, sim. Então é uma curiosidade, precisamente, que, digamos, nasce sobre um terreno que é o terreno de um conhecimento lacunar e nas lacunas desse conhecimento, não é? É por isso que há uma curiosidade Mas a curiosidade é diferente hein, daquilo que faz um porquê. O porquê é muito mais profundo. Isto não tem nada de abissal. É assim. As crianças são profundas porque estão na superfície das coisas imediatamente. E a sua pergunta era sobre... A curiosidade. Quem é que procura, quem é que é mais curioso? Estou a falar de curiosidade porque normalmente as pessoas não se preocupam connosco. Têm a curiosidade sobre nós, não é? Eu estou a falar mais sobre quem procura o conhecimento. Quem procura a curiosidade e a resposta para essa mesma curiosidade. Quem a cultiva? O Rousseau dizia que quem o fazia eram os mais instruídos. Sim. Se realmente a curiosidade se nasce e se estende sobre um terreno de conhecimento já dado, quanto mais há conhecimento, mais interrogações. Mas então, como se dizia tradicionalmente, a curiosidade já é sobre o como, já não é sobre o porquê. Não é? Como é que se faz isto? Às vezes há comos que são porquês. Eu estou a lembrar, se me permite, vou um bocadinho para trás. Eu lembro-me que tinha aí, não sei, 8, 9 anos ou 8, e estava em Climane, precisamente, e fui perguntar, porque a pergunta era importantíssima para mim, fui perguntar ao padre de Climane como é que Deus nascia. Como é que Deus nasceu? E o padre ameaçou-me que ia contar aos meus pais. Isso é proibido, etc, etc. Está a ver como as instituições podem abafar e inibir. Mas isso é precisamente uma curiosidade que tem uma raiz numa outra causa, não é? Mas são certamente as pessoas mais instruídas que põem mais questões e que a curiosidade é um movimento sem fim. É uma espécie de elan que a pergunta traz uma resposta que é insuficiente, que leva a uma outra questão, que procura uma outra resposta e assim se forma uma rede de curiosidade dentro de uma ciência, dentro de conhecimentos, etc. José Luís Peixoto, nos seus livros há muitos porquês e muitos comos, ou comos e porquês? Bem, eu acho que é importante que uma narrativa estabeleça questões e tente respondê-las para cumprir efetivamente os preceitos daquilo que entendemos como narrativa. E ao mesmo tempo, sob um ponto de vista mais prático, são muitas vezes essas procuras de resposta que animam o leitor para prosseguir, não é? No texto e tentar chegar também a essas respostas. Ainda assim, sinto que as respostas essenciais, as que estão por baixo de todas as outras, são sempre porquês e são sempre porquês que eventualmente a literatura contribui para... A literatura é quase como um mecanismo que permite que cada um alimente com as suas próprias referências e chegue às suas próprias conclusões. Eu, não é, enquanto escrevo, também faço essas reflexões pessoalmente. Tenho alguma ambição que elas cheguem aos outros através do texto, mas não faço questão, porque efetivamente o que é fundamental para mim é criar um mecanismo
que permita aos outros a sua própria reflexão, o seu próprio questionamento. Coloca-se também na cabeça do leitor, quando está a escrever. Nesse aspecto, eu sinto que escrever é um pouco como jogar póquer, no sentido em que quando se está a jogar póquer sabemos o jogo que temos, mas imaginamos o jogo que o outro tem e imaginamos até o jogo que o outro imagina que nós temos. Porque o leitor, num texto que seja escrito com a intenção de ser publicado, é uma figura inerente. Não faz, para mim, sentido ignorá-lo absolutamente na medida em que, se eu sei da existência dele, seria uma negação artificial que para mim não faria muito sentido. Ainda assim, isso não significa que também lhe deva sujeitar todas as minhas, não é, todos os meus esforços, até porque já há algum tempo que me apercebi de que eu não conheço absolutamente esse leitor. Formo uma imagem dele, mas essa imagem é altamente imperfeita. E subjetiva. Sim. José Jorge Teixeira, as universidades ou as escolas não formam profissionais. Formam ou deviam formar curiosos. É isso que fez ao longo da sua vida? Formar curiosos? Levar os porquês, como há pouco dizia? Pelo menos nos últimos... E a escola está a falhar aí? Pelo menos nos últimos 15 anos tenho feito isso. A escola está a falhar aí. Portanto, no fundo, eu acho que devemos reinventar um bocadinho a escola, não só falar dos porquês, mas também dos paraquês, daquilo que nós estamos a estudar. Portanto, os alunos, todas as semanas, têm vários fenómenos para investigar, ou então um fenómeno de caráter mais geral. Pode ser uma investigação que demora uma semana, 2, 3, já tive uma investigação que demorou 2 anos, e, portanto, eles conseguem, ao fim de algum tempo, dar pelo menos uma resposta parcial, ou quase total, do porquê do fenómeno que eles estão, efetivamente, a estudar. Isso motiva-os? Motiva-os... E eles conseguem perceber isso, conseguem perceber a mensagem logo no início? Ou como é algo tão fora da caixa... Eles podem ficar confusos. Porque eu fiz uma experiência este ano, portanto, este ano mudei de agrupamento, estava 12 anos no agrupamento e, portanto... Estava em qual? No agrupamento de escolas Fernão Magalhães, e decidi mudar para outro agrupamento, portanto, para investir mesmo nesse projeto. E, apesar de eu ter mudado de agrupamento e ser difícil uma pessoa inserir-se com novos colegas, portanto, uma nova gestão, portanto, senti alguma abertura, criei na mesma o clube que tinha antes, e ao fim de 3 meses tinha uma máquina a funcionar a um nível superior ao da escola anterior. Portanto, neste momento fizemos 4 grandes projetos, um a nível interno, portanto, que era medir a radioatividade da escola e, portanto, chegamos a alguns resultados. Depois foi outro projeto que foi a determinação da aceleração gravítica, e, portanto, saiu o resultado ontem e ficamos em segundo lugar a nível nacional. E depois tínhamos mais 2 grandes projetos, um relacionado com as 2 temáticas, portanto, sociais do ano anterior, que foi os incêndios e portanto, a seca. Desenvolvemos mesmo no clube, foi criar uma máquina, portanto, que permite, de forma autónoma, que uma planta nunca seja regada durante o seu ciclo de vida. Portanto, a máquina vai buscar água à chuva, ao orvalho e ao vapor. E, portanto, foi o grande projeto, portanto, do clube este ano. 100% de eficiência. 100% de eficiência, mas também foi 100% de trabalho. Portanto, foi mesmo uma criação. E depois aplicamos tudo o que nós tínhamos, portanto, os conhecimentos que nós tínhamos de anos anteriores, aplicamos a um projeto do pré-escolar sobre incêndios, portanto, que tem aí depois esse pequeno manual. E, portanto... foi um projeto que as crianças adoraram e, portanto, esses 2 projetos, por acaso, concorremos aos projetos da Fundação Ilídio Pinho. Também saiu ontem os resultados e, portanto, são 2 projetos que estão nos 100 finalistas da Amostra Nacional que vai decorrer em setembro. Parabéns. Então, e como diz o povo, quem muda, Deus ajuda. Mas é preciso esforço também, portanto, Deus não faz as coisas sozinho. Não faz tudo sozinho. Um professor, um artista, um pensador, Júlio Pomar, foi um grande exemplo de muitos dos temas que
já falamos e que vamos falar ainda aqui hoje. Recuperamos uma pequena biografia do pintor através do nosso arquivo, o arquivo da RTP. Júlio Pomar nasceu a 10 de janeiro de 1926 na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa. Frequentou a Escola de Artes Decorativas António Arroio e inscreveu-se aos 16 anos na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. A sua primeira exposição realizou-se em conjunto com Vespeira, Fernando Azevedo e Pedro Homme. É indispensável considerar que o que em Portugal se chamou neorrealismo surgiu com o dinamismo de uma afirmação geracional, da qual Pomar foi protagonista à frente dos artistas que por essa época iam fazendo a sua aparição pública, quase todos nascidos nos anos 20 e sendo Pomar o mais novo deles. No caso de Pomar, cuja produção plástica foi acompanhada por uma forte intervenção escrita, essa busca de orientações e referências estéticas expressa-se numa afirmada vontade de convivência com toda a história da arte. Nos textos de intervenção estética que Pomar publica desde 1945, associando o trabalho de pintor à luta política contra o regime de Salazar, que o levaria à prisão em 1947, é atribuída prioridade à defesa da responsabilidade social do artista e à ambição de uma arte francamente popular, esclarecedora e construtiva, que faria da arte neorrealista uma arte do povo, pelo povo e para o povo. Os campos, o trabalho no campo e os camponeses fazem parte de um Portugal rural, não tão distante quanto isso, em que os homens cortavam o feno com a gadanha e eram chamados de gadanheiros. Quem se lembraria de retratar estes homens? O pintor que destacamos hoje sentiu esse apelo. O seu nome era Júlio Pomar. Um homem que sentia assim o chamamento de uma arte útil e energética, a qual associa-se assim para Pomar ao esclarecimento do público a respeito de um realismo necessariamente novo, partindo de uma citação de Picasso: uma coisa é ver, outra é pintar. A intenção política foi denunciada no jornal local da Igreja, que dizia: as figuras de Júlio Pomar refletem grande anseio social e revolucionário, bebido mais na literatura estrangeira do que no convívio com o bom homem da terra alentejana. Mas quem, ao ver esta imagem do gadanheiro, não reconhece a força do homem do campo, o mesmo campo que à época era o celeiro de Portugal. Observar este quadro é sentir o apelo à mudança, é vibrar com as cores que nos incitam a fazer algo, é sentir que das mãos deste homem pode surgir a mudança. Hoje, como ontem, este quadro enche de significado. Pomar passa sempre uma mensagem, daí serem conhecidos os seus desenhos de intervenção e propaganda, alguns publicados na imprensa, outros clandestinos. O pintor revolucionário que denunciava os males da ditadura esteve preso, época onde conheceu Mário Soares, de quem ficaria amigo e a quem retratou. Existem homens que são marcos, marcos como este gadanheiro, símbolo de uma época, marcos como um homem de apelido Pomar e do nome Júlio, que se encontra marcado para sempre na história da arte portuguesa. José Gil, como disse há pouco, foi considerado um dos 25 maiores pensadores mundiais. Não lhe vou perguntar o que é pensar, porque seria uma pergunta demasiado minimalista, ou seria tão abrangente que provavelmente também perderíamos aqui o foco, mas os portugueses estão a saber pensar. Como dizia ali o quadro do Júlio Pomar, é das pessoas que nasce a mudança. Nós estamos demasiado sonolentos ou estamos a pensar o suficiente para provocar a mudança? Nós não estamos a pensar o suficiente. E repare como as coisas são. Nós não pensamos possivelmente tanto como em sociedades que vivem permanentemente uma crise, o que leva ao pensamento também. Ao português leva ao desenrascanço, não é? Leva ao desenrascanço, sim. Mas nós temos também todo um tecido de respostas já fabricadas que a sociedade e a cultura portuguesa tradicionalmente oferece ao português quando ele nasce. E esse tecido de respostas e de soluções é fundamentalmente, ou tem uma ancoragem primordial na religião. Quer dizer que a religião responde a muita, ou até aqui respondia. O facto é que a sociedade portuguesa começa a entrar em crise, e já há umas pequenas décadas.
Em crise quer dizer que aquela força de inércia que dá todo o peso e torna atrativo a cultura portuguesa para os estrangeiros, por exemplo. Os estrangeiros vêm a Portugal e encontram ainda, como um estrangeiro me disse, encontram ainda criaturas humanas. Não é? Já não sei. Com roupa estendida na corda. Isso mesmo. Na varanda da casa. Isso mesmo. Digamos, em sociedades altamente industrializadas e urbanizadas, a pessoa tende a tornar-se abstrata. E com o numérico que vem aí, ainda mais. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal nós temos uma carnalidade permanente, uma sensorialidade pregnante, e isso faz com que seja Porquê? E isso traz as tais soluções. Não é? Portanto, isso que não nos faz pensar é também, eu não digo que é tudo, é também o que nos tornaria desagradáveis. O que não nos faz pensar é também o que nos torna atraentes. O que é paradoxal, mas é assim mesmo. Eu digo que não é tudo, hein? Porque há aí um não fazer pensar que não é atraente de todo. É a fialdade pura. Bom, pronto, e agora podíamos falar da situação atual que se estende, e depois mais curta, que é a atual de hoje, de Portugal, social, política, geopolítica, e Portugal está a mudar. Mas passamos 3 semanas a discutir a realidade de um clube de futebol. Está a ver. Pouco queremos saber Está a ver. da governação, do país, dos acordos nucleares, das tarifas, na verdade daquilo que mexe com o nosso dia-a-dia. Ou será que isso está tudo tão distante que aquilo que tem proximidade, como o futebol ou as polémicas, nos absorve na espuma dos dias? Não, o futebol, tal como ele é destilado nos mídias, parece-me pertencer àquele domínio do que não nos faz pensar e não agradavelmente. Estou a dizer banalidades. O futebol e a maneira como o futebol é bebido é uma espécie de narcótico também. Não é? Eu não digo que o futebol seja mau, etc. Não é razão, é paixão. Mas a paixão é boa, pode ser boa, certo? Desde que não seja exacerbada ou exagerada, não é? Ou irracional. Não, sabe, aqui está um escritor, podíamos falar da paixão e é uma coisa extremamente complexa, não é? Quer dizer, há paixões que são autodestrutivas. E depois há paixões, é mais difícil, paixões que não é construtivas, são criadoras. E já é mais raro. A paixão futebolística não me parece ser claramente da ordem criativa. É destrutiva. É narcotizante. Quer dizer, não sei se é destrutivo, é assim, também deve ser. Quer dizer, é anestesiante, pelo menos. É anestesiante, não é? E isso tem um os políticos agradecem? Os políticos agradecem, isso é evidente. Isso é evidente. Ou como dizia o Maquiavel, quem lidera não é quem faz o uso da palavra dada, é quem lidera pela astúcia. Não é? Pois, ou então um outro que dizia que é o ópio do povo, não o futebol, mas pode-se dizer. Quer dizer, há boas coisas no ópio. Os 3 ópios, claro. o fado, Fátima e futebol. E agora há um quarto F, que é o dos festivais, não é? Sim. Será que se situam todos ao mesmo nível? Não sei. É para ver se o futebol, o fado estão ao mesmo nível. Não sei. É outra coisa. José Luís Peixoto já escreveu sobre paixão. Sim, claro, já houve paixão claro. Nos seus livros. Paixão, se quisermos, seja em que dose for, é um combustível, não é? Nós temos, de alguma forma, de tentar geri-lo, de tentar conduzi-la, não é?
No entanto, neste aspecto do futebol, que realmente se tem tornado uma característica identitária quase do nosso país, basta reparar que na maior parte dos lugares do mundo onde chegarmos e dissermos que somos portugueses, aquilo que nos refere imediatamente é Cristiano Ronaldo, não é? Antes era o Figo, era o Rui Costa, era o Bahia, Exato, depois passou a ser o Mourinho, agora é o Ronaldo. Sim, mas o Cristiano Ronaldo, não é? Todos sabemos que atingiu um patamar, não é, de popularidade realmente extraordinário e, efetivamente, esse desporto tem um papel, não é, nas nossas conversas, no nosso cotidiano, muito forte. A minha dúvida é se questões que se arrastam, não é, como essas destas últimas semanas à volta do futebol, serão, efetivamente, um sinal da nossa identidade ou um sinal de algo que também estamos a viver e que é a forma como a informação é transmitida, como ela circula, como nós lidamos com ela. Manipulação das massas? Não diria manipulação das massas, diria talvez uma busca de mercado também nesse mundo, ou seja, importa procurar aquilo que dê lucro e que faça e que seja rentável, não é? E que tenha possibilidades de pagar os ordenados e nessa lógica que é a lógica do capitalismo, não é? E que com os grandes catalisadores que foram nos últimos anos a internet, a enorme velocidade de circulação da informação, me parece que fizeram com que muitos desses espaços sejam preenchidos por aquilo que eu chamaria o açúcar, não é? Que é aquele alimento de satisfação imediata, mas também muitas vezes de consumo muito rápido, não é? Muito também veneno. Tenho a impressão que há... Sim, diga. Tenho a impressão que aqui há dois planos. E o que aliás articulou aí no que acabou de dizer. Um deles é realmente o efeito do futebol num povo inteiro e na cultura de um povo. E aí nós podemos discutir sobre o efeito anestesiante ou não, etc, etc. E depois há outra coisa que essa é, não direi identitária, mas é portuguesa, pelo menos nas manifestações que está a ter, que é a corrupção. A corrupção do futebol e como isso é extremamente interessante, porque é um sintoma político de uma promiscuidade nacional entre vários domínios económico, político, desportivo, etc. É um sintoma e isso tem que ser analisado articulando como fez, mas também em separado do primeiro plano, que é o plano, o tal plano do efeito cultural do futebol no povo. José Jorge Duarte, também é preciso... José Jorge Teixeira, peço desculpa. Também é preciso paixão para ensinar. E da mesma forma que o futebol nos apaixona, também há professores que nos fazem apaixonar por determinados temas e que marcam depois os percursos das nossas vidas. Há determinados professores que nos fazem gostar de história ou não. Exatamente. A mim aconteceu o mesmo. Como há professores que gostam e que nos fazem gostar de matemática ou não, de física ou química ou não. Diga. Portanto, já pegando aqui no tema do futebol, portanto, é um bom tema para se desenvolver nas aulas, por exemplo, de física. Posso trabalhar, por exemplo, o futebol, o movimento das bolas, dos projéteis, como também uso o futebol como... Em vez de pôr um cubo, pode-se pôr um esférico e imediatamente pôr uma esfera. Se traz mais proximidade. É aplicado ao dia-a-dia. Como também uso o futebol como humor, portanto
Portanto, vê-se tanto futebol e, portanto, os alunos, de vez em quando, no meio de um problema, aparece a conversa do futebol e, portanto, pode ser usado perfeitamente como humor, por exemplo, para contar uma anedota. Portanto, no fundo, é uma questão também de motivação. Portanto, podemos motivá-los sempre de várias maneiras. E os professores precisam de estar motivados. Toda a gente... Há uma missão. Toda É a das gente... profissões mais nobres ensinar os homens do amanhã. É uma das Homens e profissões mulheres. mais nobres. Também há outras profissões nobres. Nós mudamos vidas, por exemplo, os médicos salvam vidas. Portanto, já tenho... Como mudaram a minha vida também. Portanto, eu também já mudei a vida de muitos jovens. Alguns deles que eram alunos medianos e passaram a ser excelentes alunos, estão agora em empresas de top mundial. E, portanto, isso tudo com a motivação. A motivação é a base da aprendizagem humana. Portanto, Motivação é ter motivos. não, a motivação não é só ter motivos, portanto. A motivação tem a ver com um movimento para a ação. Podem ser motivos pessoais, podem ser motivos grupais. Há uma podem ser motivos automotivação. profissionais. Uma motivação Não acho que externa. quando está motivado não há uma satisfação interna. É a questão Não há uma primeira satisfação que é sentirmos realizados naquilo que fazemos. Exatamente. Essa é a primeira motivação. Essa é a primeira Primeiro motivação. motivo, não é? Toda a gente deve estar realizada naquilo que faz. O Portanto, segundo é mudar a vida das outras pessoas. também Estamos mudar. no segundo motivo. Há mais motivos? Para Essa motivação? Para a Ou seja, motivação? essa motivação está sempre nos motivos. torna as pessoas muito mais felizes. Portanto, e uma pessoa mais feliz consegue ter um rendimento muito superior, consegue pensar de maneira Consegue ser mais completamente curioso. diferente. É muito mais Não tem curioso. tantas certezas. Falaram ali do pensamento, portanto, passa-se para um nível de pensamento diferente, em vez de ser um pensamento do tipo que era antigo, em vez de termos, o objetivo é ter um pensamento do tipo penso, logo existo. Não é? Porque, inicialmente, alguns alunos o que têm um pensamento do tipo penso, logo exausto. Portanto, é complicado. Depois vêm as notas e é do tipo penso, logo exijo. E, portanto, e quando pensam, às vezes esquecem-se um bocadinho disso. Portanto, é passar do exausto e do exijo, portanto, para o existo mesmo. Como recebeu a notícia de que era o melhor professor, ou tinha sido nomeado o melhor professor português? Eu recebia em direto e, portanto, foi um bocadinho traumatizante logo aqueles primeiros segundos. Como foi? E onde foi? Portanto, foi aqui em Lisboa, no pavilhão do conhecimento. Portanto, estávamos os 10 finalistas e, portanto, foi anunciado pelo Sr. ex-ministro Laborino Lúcio, portanto, ao vivo, e, portanto, com muita emoção. Estávamos todos de mãos dadas e, portanto, de repente, aparece o meu nome e disse assim, pronto, agora eu já não tinha descanso, agora vou ter menos descanso. É como se uma pessoa tivesse morrido ali uns instantes e ver uma série de coisas a passar à frente. E de repente... Para os assim, choques do caminhão. exatamente. Depois chegou lá assim, o que é que eu vou dizer agora neste momento? O que é que me vai acontecer amanhã? Não me diga que não tinha o discurso preparado. Não tinha discurso preparado. Não. Portanto, preparei aquilo em 10 segundos. Portanto, foi aquele momento e, portanto, pronto, no fundo... aquilo que saiu até me saiu bem, porque a região, portanto, gostou muito do discurso, os professores também, portanto, receberam isso muito bem. E, portanto, fiquei feliz, portanto, por eles também se reverem um bocadinho no trabalho que é feito. Quais são os parâmetros, ou quais foram os parâmetros para a avaliação do melhor professor? Em que é que eles vos avaliaram? E quem é que vos avaliou? Portanto, aquilo foi um júri, portanto, pessoas muito credenciadas, foi validado, portanto, por uma empresa de auditoria. Portanto, os parâmetros nós não sabíamos. Tínhamos uma série de questões a que tínhamos que responder, tínhamos que enviar o currículo, portanto, podíamos ter várias documentações, artigos publicados, livros, e depois tínhamos que ter referências de colegas, de pais, de alunos, e, portanto, no fundo... Eu não sei muito bem quais foram as razões, portanto, calhou-me a mim que podia calhar a qualquer outro, porque os 10 que lá estavam eram e são excelentes. Portanto, nós convivemos durante 3 dias e 3 dias não foi suficiente, porque eu nem sei muito bem o que é que os colegas fazem, porque eles fazem tanta coisa que uma pessoa acaba-se por se perder um bocadinho no meio de tanta coisa boa que apareceu ali. Teve algum professor que o marcou? Tive um professor que me marcou muito, portanto não estou falo dele como há outros professores importantes, mas um professor de Física marcou muito, que ele mal soube, telefonou-me imediatamente, que é um professor de Física, portanto, de boticas.
Portanto, foi o professor que me levou a estudar física. E bem, em boa hora o fez. E em boa hora o fez, portanto, não estou arrependido. Mas não gostava da matéria da disciplina? Eu gostava, só que eu estava naquela idade dos porquês e na altura, pronto, as pessoas ficarem um bocadinho admiradas. Eu, no 9º ano, para a admiração do meu pai, tive negativo à física. Porque eu teimava com a professora que eu dizia que os objetos mais leves podiam cair primeiro ao chão do que os mais pesados. Ela dizia que eu era maluco, portanto, que não podia ser na altura. E eu dizia, professor, mas eu veja, que eu ponho aqui um objeto leve e ele cai primeiro que o mais pesado. E ela dizia que não, que era impossível. E, portanto, foi uma influência para mim. Mas demonstrou isso na aula? Demonstrei isso na aula. E, portanto, para mesmo mim... assim a professora... Não acreditava, porque achava que gostava de empurrar o mais leve para baixo. E, portanto, para mim isso foi um bocadinho traumatizante. Depois comecei... Porque eu nem sequer era bom aluno, nem sequer estudava muito. No 12º ano surgiu esta paixão e depois surgiu, portanto, perante a vida e perante a faculdade, portanto, comecei a estudar e a interessar-me e a motivar-me por isso. José Gil, há livros, professores, momentos que nos marcam. A mim, há 2 livros que me marcaram, que foi do Christian F., A Vida daquela Jovem Toxicodependente, e o outro foi do Ortega y Gasset, A Teoria das Massas. E algo que me inquieta ainda hoje é sempre que eu revisito a parte da teoria da mediania, em que sempre que alguém foge da mediania é atirado para baixo porque é imediatamente acusado e ostracizado. Nós vivemos esses tempos em que o que impera é a mediania e todos aqueles que saem da caixa, todos aqueles que queriam demonstrar que o objeto mais leve, afinal, cai mais depressa do que o mais pesado. Aquele que pensa de forma diferente é considerado um extraterrestre, é alguém que é tirado para fora do barco porque não pensa como a maioria. Sim, certamente, mas numa situação cada vez mais paradoxal. Porquê? Porque nós estamos a fabricar com a globalização e a planeidade de tudo, em que tudo tem o mesmo valor, e isto planetariamente, estamos a fabricar a mediania universal, por um lado. E, por outro lado, nós estamos, ao mesmo tempo, cada vez mais num meio caótico e cada vez mais caotizante, o que leva a que essa mediania seja destroçada a cada instante. Isto é paradoxal. Mas isto é a nossa situação global. Em Portugal é um bocado diferente. Nós estamos a começar a sair, a entrar na tal caotização, no caos global. Mas ainda não estamos lá, quando outras sociedades já lá estão. Agora, se é para caracterizar o que nos pode levar a uma criação inovadora, etc., isso então é muito interessante por estudar e procurar aplicar o que se encontra a situações concretas, como a situação em Portugal. Por exemplo, no ensino, o ensino tal como ele é praticado hoje em Portugal torna mais propícia a inovação ou não? Isto é uma questão que se pode pôr precisamente com o contexto desta uniformização que se está a produzir no ensino português, com a exaustão, gostei muito do logo exausto, porque a exaustão não é só dos alunos, é também dos professores. E é uma situação que está também a uniformizar-se, infelizmente. E a não motivação também está. E nós podemos perguntar, mas então, quais as condições para uma produção criativa em Portugal? Que vem, precisamente, é uma questão que eu levanto, que nós levantamos todos. José Luís Peixoto, quando nós dizemos algo ou escrevemos algo, as palavras não têm o significado que nós lhes damos, têm o significado que os outros lhes dão. As palavras têm múltiplos significados, não é? Elas não deixam de significar para nós aquilo que nós vemos nelas, por também significarem outras coisas para os outros. Acho que a linguagem é cheia de paradoxos
e nós muitas vezes temos alguma dificuldade com os paradoxos, com aquilo que é e não é ao mesmo tempo. Sinto que a nossa formatação não é nesse sentido, no sentido do paradoxo, mas temos de aceitar os paradoxos porque eles estão aí, estão na natureza até. Somos preconceituosos. Já teve problemas com o que escreveu porque lançaram preconceitos sobre aquilo que leram nas suas palavras, que não era propriamente aquilo que estava na origem da sua escrita? Sim, acontece, mas confesso que prefiro sublinhar os momentos em que fui surpreendido por leituras que não faziam parte da minha intenção, mas que efetivamente estavam lá e que me foi demonstrado que estavam lá e que me levaram a crer algo que hoje para mim é absolutamente evidente, que é não sou dono daquilo que escrevi, como na verdade nem sou efetivamente dono daquilo que estou neste momento a dizer. Existem as minhas intenções, existe aquilo que quero veicular, mas depois existe a minha própria imperfeição e a imperfeição do próprio discurso também. Disse há pouco que quando escreve é como se fosse um jogo de póquer. Mas é um jogo de póquer sozinho ou com mais pessoas à volta? É a escrita um ato de solidão para si? Isola-se, fecha-se, não pode haver ruído à sua volta para se concentrar? Ou pode facilmente escrever na mesa de um café, ou ali no Chiado, ou na Baixa do Porto, no meio de uma multidão? Bem, eu muitas vezes, para refletir, para raciocinar, escrevo. Ou seja, ajuda-me muito escrever até sem intenção, não é, de chegar ao outro. No entanto, a escrita que se destina à publicação tem essa vertente de comunicação muito forte e é bastante diferente de algo que eu escreva unicamente para mim, até porque os códigos que utilizo não é com uma intenção de universalidade, vão necessariamente ser diferentes daqueles que utilizo para falar comigo próprio. Nessa medida, sinto que essas duas dimensões são importantes, porque naturalmente que quando escrevo também me construo, também edifico a minha própria identidade e isso é extraordinariamente importante para mim, não é? No entanto, a ligação com os outros, a ponte com os outros, também tem muita importância na medida em que não existo sozinho, ninguém existe sozinho e essa relação também nos marca e também nos define. No entanto, no que diz respeito ao método, prefiro algum isolamento, porque esse isolamento, lá está, permite-me uma certa digestão daquilo que já observei e que preciso de relacionar e que preciso de encontrar forma de exprimir. E o José Jorge Teixeira? Prefere escrever ou falar? Eu tenho que escrever e falar. Portanto, escrever, não escrevo muito, porque escrevo mais documentos técnicos. Falar, portanto, falo muito com os alunos, portanto, porque só falando com eles, sabendo as suas motivações, é que a gente consegue ter uma aprendizagem efetiva. Portanto, é aquilo que eu lhes digo, no fundo, e que é importante, que eles já sabem que para mim é importante, é que eu não gosto de alunos com duas velocidades. E quando falo nas duas velocidades, eu ponto morto e marcha atrás. E, portanto, o meu diálogo serve para eles começarem a meter a primeira, a segunda e avançarem por aí fora. E dá-lhes gasolina? Deixa-os falar ou... Eles até têm, ao fim de algum tempo, eles já têm gasolina a mais. Há muita liberdade criativa depois? Chega a um ponto, não no ensino formal em si, porque sou professor de Física, estou sujeito a uma camisa de forças que é um exame, e, portanto, há muitos conteúdos, e, portanto, no ensino formal, portanto, sou um professor como qualquer outro, apesar de eu fazer ligações com o ensino formal ou ensino não formal, mas depois a porta está aberta e, portanto, eles entram para o laboratório, saem como bem querem, bem debatem, não bem debatem. O que eu quero é que eles pensem e criem algo e que ganhem o gosto. Portanto, não é ganhar o gosto pela ciência, é ganharem o gosto
pela vida, por tudo o que sejam felizes e, portanto, que encontrem a sua vocação não precisa ser de ciência. Porque nós tanto trabalhamos, se for preciso trabalhar arte, ler um livro, portanto, até já no ano passado, até este ano, tivemos uma atividade, até fizemos lá 2 poemas, portanto, não tem obrigatoriamente que ser ciência. Já vinha dos Estados Unidos da América a ideia de um horário de verão, mudar a hora para ganhar 1 hora de sol e poupar energia, mas foi só em 1916 que chegou à Europa. Recuperamos um postal da Grande Guerra, este da autoria da Silvia Alves. Isto só em Portugal. Enquanto um decreto entrava em vigor mandando mudar a hora para se poupar carvão, a pedido dos empresários dos teatros concedia-se tolerância para estes abrirem mais tarde, isto para lhes evitar prejuízos. Se os aliados tinham teatro pelas 8 da noite, Portugal subia ao palco às 22 horas. Com um problema, os espetáculos acabariam pela 1 ou 2 da manhã, altura em que as carreiras de carros elétricos já teriam terminado. Como a hora de entrada nos empregos não mudara, perdiam os foliões da noite 1 hora de descanso. Não podia ser. Entretanto, o horário dos elétricos foi alterado e o último passou a sair do Rossio pela 1h50 da manhã. Portugal era afinal um país moderníssimo. Anda para aí toda a gente a gritar com os nossos atrasos, que é um país atrasadíssimo, que só andamos para trás. O diabo. E atrasado para aqui, atrasado para ali, atrasado para acolá. Agora aparece-nos um leitor a dizer que os republicanos ainda têm atrasado tudo muito mais. Alto. Lá em Justiças é que não. Tudo atrasado é uma refinada mentira. Adiantaram os relógios e não foi lá uma brincadeira. Mais adiantados só se querem que os ponham já no fim do mês. É a coisa mais adiantada que os republicanos têm feito. Irra! Acaba a gente de jantar e dá meia-noite. Vamos para a cama de madrugada e levanta-se a gente ao meio-dia. Adiantadíssimos. Em Espanha, o presidente da Câmara dos Deputados propôs que fossem acrescentadas 2 horas às sessões, se nuestros hermanos aplicassem a mudança de hora. Meninos, se lá começa a vigorar a hora legal, o está fechada a sessão é logo seguido do seguinte: mas está aberta outra sessão. As sessões ligam como as pescadinhas de rabo na boca. Ainda agora a coisa não vai mal, mas em chegando o inverno, quando às 7 da manhã forem às 6 da tarde do dia antecedente, isto então há de ser obra. E a nova hora serve para qualquer chalaça no século cómico. Dizem os jornais que aí em qualquer parte da província há uma senhora com 114 anos que vive muito satisfeita. Pois sim, acertem-lhe o relógio pela nova hora e verão. Ninguém a atura. Se uns eram a favor, outros eram contra a mudança da hora, outros mantinham-se neutrais em tempo de guerra. De mal ou menos, quando constatar que é meio-dia, concluo que é meia-noite e meto-me logo na cama. A verdade é que a confusão estava instalada, com os comerciantes a quererem manter a mesma hora de abertura das lojas, sem entenderem que, claro que iriam manter o mesmo horário. O horário solar é que não seria o mesmo. Lá fora houve quem nos chamasse estúpidos. Por cá, os jornais gozavam e diziam que toda a gente tinha percebido e que fingíamos não entender apenas para ter graça. Mas quem tivesse dúvidas sempre podia rumar à Romaria da Senhora da Hora, que por lá havia bailarico no Pinhal e elegante piquenique. José Jorge Teixeira, e os alunos chegam muito sonolentos de manhã? Não muito, mas de repente eles perdem rapidamente o sono. Acho que chego mais sonolento eu do que eles. Nós ainda temos, digamos, salas de aula do século XIX, professores do século XX, para alunos do século XXI. Ainda se Acho que nós temos... justifica esta expressão. As salas para mim são irrelevantes, os alunos são do século XXI, os professores que também são do século XXI. Há pessoas que são excelentes, que fazem trabalhos excepcionais e não são assim tão poucos, e cada vez eu noto mais que eles são bons e bons professores. Aliás, quando eu comecei a trabalhar e saí do ensino universitário por opção, pensava eu que ia encontrar maus professores e fiquei muito admirado. Portanto, ainda bem que assim foi, porque assim tornou-me ainda melhor. Portanto,
Eu até disse na altura à minha mulher assim, eu só vou conseguir ser bom professor a partir dos 45. Portanto, porque até lá tenho muito que aprender. Evitar os incêndios em Portugal, uma contribuição pedagógica que, de resto, há pouco já referiu. Vem o verão, vem os incêndios. Que contribuição é esta? E Portanto, quem é isso aí o autor ou os autores? Os autores sou eu e a educadora que aplicou isso no agrupamento. Portanto, em vez de andarmos a fazer atividades laboratoriais, portanto, sem estarem centralizadas num tema, decidimos centralizar, portanto, as atividades na temática dos incêndios. E, portanto, todas as atividades que aí estão foram centradas nos incêndios. Começou com uma história, portanto, também aparece logo a questão dos porquês, e depois fizemos uma espécie de uma mistura de ciência, arte e leitura, no fundo. Até as crianças produziram os seus próprios quadros relativamente a isso. Portanto, tem uma série de atividades laboratoriais que explica porque é que acontecem os incêndios, quais são vários fatores que podem provocar incêndios, porque é que a água atua no caso do incêndio, consegue retirar, portanto, a energia para evitar os incêndios, etc. José Luís Peixoto, qual é o próximo livro? O que é que está a escrever? Se é que já se pode saber e quando é que nós vamos ter esse prazer de poder Bem, ler? eu estou a trabalhar num romance. Este, por acaso, é um momento bastante sensível desse romance, porque Então, estou numa fase em que estou a questioná-lo profundamente. Aliás, foi muito a propósito aqui do nosso tema, porque é um momento de bastante insegurança, em que as minhas ideias iniciais estão a ser abaladas. Exato, começam a ser um pouco abaladas. Esse momento é um pouco penoso, no entanto, eu desconfiaria se não passasse por ele, porque à luz da minha experiência em todos os romances e livros que escrevi, acabei sempre por passar este momento e ultrapassá-lo é até muitas vezes o garante de que o bom caminho chegarei a algum lugar. José Gil, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente da República, rebentou com o Walter Benjamin, com a aura, com a teoria da aura. Em que sentido? Ao aproximar-se, de certa forma, deixou o saco, a própria função e a institucionalidade do cargo se diluiu e veio para junto das pessoas. Não, Uma coisa é quem está cá embaixo e outra quem está no altar do alto da sua institucionalidade. É uma leitura interessante o que está a fazer. Eu não estou muito de acordo, mas também é interessante. Quer dizer, ele tem uma aura que até aumenta quando na proximidade. Ele alimenta-se da proximidade. Do povo. Sim, é uma coisa interessante. Agora teríamos que ver. E esses livros, Caos e Ritmo, enquanto eu vou passando, vai-me dizendo... Isso acaba de sair. É um livro que eu escrevi sobre muita coisa, mas fundamentalmente sobre o que é pensar, criar. O que é a criação. E quais os mecanismos que relevam de uma racionalidade não habitual. Quer dizer que é preciso estar e entrar no caos, é um perigo, mesmo o pequeno autor tem que estar solto para criar novo, e depois o que é que cria a ordem, quer dizer, cria um novo objeto. E isto não só no domínio artístico e literário, mas no domínio, por exemplo, da invenção matemática. Um matemático que inventa, de uma certa maneira, esse livro é sobre isso. O que é pensar, o que é agir, o que é pensar e agir para criar, em todos os casos, não basta evocar o destino ou o inconsciente para designar os factos que intervêm. É necessário descrever os mecanismos exatos e as forças que os movem. José Gil, outro, Pulsações, também da Relógio d'Água. Sim, isso é uma recolha de muitas crónicas que eu escrevi, sobretudo e quase exclusivamente na visão, são crónicas que tentam pensar sobretudo a vida política portuguesa,
E o outro, o que é uma visão, o que a distingue da percepção e da imagem comum? Ritmos e visões. José Gil também, Relógio d'Água. Isso é um livrinho que me apraz. Que me apraz, sabe porquê? Porque é uma visão. A visão não é uma coisa simples, hein? É uma coisa bem rigorosa. Não é um livrinho. Como? Por isso não é um livrinho. Pois, está bem. Sobre o Fernando Pessoa e com mecanismos em que eu procuro descrever mecanismos precisos, não é flutuantes e vagos, da criação em Fernando Pessoa, que, no meu entender, não foram abordados até hoje, porque, em geral, não se fala-se no sonho, mas não se fala na visão. Quando, por exemplo, no livro do Desassossego, o sonho, como ele, aliás, diz, o Bernardo Soares, o sonho é uma visão. E o que é uma visão? José Gil, José Luís Peixoto, José Jorge Teixeira, aos três, muito obrigado pela honra que me deram. Muito obrigado. De vos ter aqui no Sociedade Civil, de podermos partilhar com quem está lá em casa os vossos conhecimentos e saberes. É isso que faz a Sociedade Civil, a excelência dos seus convidados, e mais uma vez eu tive esse privilégio de moderar este programa. Muito obrigado, espero não ter estragado a qualidade dos convidados, que é o principal desafio. O outro também, que sintam que valeu a pena. Para quem está lá em casa, de certeza absoluta que este será um programa que será considerado dos mais especiais que fizemos até hoje. Por isso, sem dúvida, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Questione-se e nunca deixe de aprender. Seja curioso, porque os felizes são os curiosos. Os infelizes são aqueles que já sabem tudo. Fique bem. Boa tarde.